Você vai ver um corte do Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. E seus 15 anos na indústria química, qual o desafio básico que um RH tem ali? É algo tão óbvio quanto manter a fábrica funcionando dentro da legislação vigente, e aí a gente passa pelos subsistemas básicos, ou vai além? Começa com o básico, e aí eu vou fazer a conexão com o que eu já disse, né? O que era importante para o gerente daquela planta? A gente estava começando a implementar a avaliação de desempenho e ela ainda era nessa primeira indústria que eu trabalhei, e ela ainda era em Excel. Que é o que ainda é, né? Vamos ser sinceros. Né? Num monte de lugar. Num monte de lugar, talvez a maioria deles. E aí a gente ia começar a implementar. Mas o que era importante para o gerente daquela planta? Era importante para ele que a planta dele não parasse. Eu estava, naquele momento, em uma unidade no Paraná. O sindicato tinha um lugar à mesa diferente do que o sindicato tem hoje nas indústrias. Até por conta de não tinha, né, reforma trabalhista, então era um outro momento. O que era importante? Era importante a planta não parar nunca. E era importante a planta ter as pessoas trabalhando, que é diferente de não parar. Uma coisa é o sindicato parar na porta, outra coisa é o absenteísmo. E aí eu ataquei o que era importante para ele. Primeiro de tudo. E aí eu fui desenvolver uma relação com o sindicato. E eu devo muito aí é uma característica minha, né? Que é curiosidade. Então, quando eu pedia para ir às reuniões na Febraban, ver as negociações, às 18 horas que a gente não dorme, né? Quando eu saía da universidade e ia à meia-noite para conseguir entrar no banco, porque tinha uma paralisação por conta de greve, e eu ficava parada vendo as coisas acontecer, é porque eu era curiosa e eu queria aprender. E aí eu consegui me usar desse repertório que eu fui construindo para mim também. E desenvolver uma relação com o sindicato me foi muito importante numa indústria química naquele momento. Que é um sindicato super forte, diga-se de passagem. Extremamente forte. E você trouxe algo, Fê? Mas essa era a prioridade, era importante para ele. Bingo. Muitos dos seus colegas, eles, ao iniciarem um novo desafio ou eventualmente acabam tendo um comportamento de tentar replicar ou implantar o que eles estão vendo e o que funciona no mercado em outras empresas e passam por cima daquilo que é importante para os clientes internos / negócio. Isso não vai funcionar nunca. E aí o grande ponto é, muitas vezes esse contexto é o contexto que leva ao desgaste da imagem da área de recursos humanos. Então eu acho que dentro do que você trouxe, talvez isso é muito importante de ser dito. Você como recursos humanos, você está ali para atender ao negócio. E não para atender às expectativas que eventualmente uma comunidade de recursos humanos acha que tem que ser feita. O hype do momento era avaliação de desempenho. Exato. A gente ainda não estava falando de diversidade e inclusão. E tinha a matriz dos Estados Unidos dizendo que a gente tinha que fazer isso, o corporativo, né? Porque a gente tem essa coisa, né, do RH corporativo. Então, o RH corporativo trazendo tudo isso que a gente tinha que fazer acontecer e a gente ali na ponta, sentada, com um leão, literalmente dentro da sala, sem coleira ou sei lá o quê. Eu senti e não é perguntar o que te dói, o que tira teu sono. E eu posso falar palavrão aqui? Opa! E cagar porque o cara te responde. Ou porque eu tô falando cara porque eu trabalhei com 99% de homens na minha carreira inteira. Cagar. Ah, entendi. Nossa, não, vamos pensar numa alternativa XPTO, mas olha, a gente tem que fazer isso. E aí, não avança. Você não avança em nada. Vamos ter. O que dói pra você? É esse o problema? Vamos resolver isso aí, cara. E aí, aí ele foi me dando espaço.
Porque Para ele você dormia. para você trazer eventualmente aquilo que você achava pertinente. E porque ele dormia, eu não tô falando dormir no sentido figurado, não, é dormir mesmo, de verdade, porque não tem o sindicato parando na porta dele. E nós estávamos em uma planta que fazia transformação plástica para alguns clientes que tocavam o B2C. Então, se parou, uma das plantas, por exemplo, fazia pote de margarina. Tem coisa que é mais consumida nesse país, gente. Café da manhã, né? Pão com margarina. Pão com margarina. E é uma margarina de uma marca que estava Conhecida. na mesa de todos os brasileiros. A gente pegou Copa. Aí a tampa tinha uma cor diferente por conta da Copa. Então tudo isso, parece aquilo. Quantos milhões de potes não eram feitos naquele dia? Tocava literalmente a mesa do brasileiro. E vamos resolver esse problema. Nós não tivemos mais greve. Eu cheguei, meu primeiro dia lá tinha greve. Eu cheguei numa greve. Nós não tivemos mais greve. Mas eu também ouvi o que o sindicato, qual era a dor do sindicato, tá? Porque você não pode ouvir só a dor de um lado. Era isso que eu ia te perguntar. Isso se deu por você juntar as necessidades de ambos e no teu papel de RH conciliar as coisas. Conciliar. Porque por muitas vezes a gente como RH tem um papel conciliador, certo? Conciliar, mediar Mediar e falar a verdade. e falar a verdade. Cara, eu não vou poder dar a inflação mais 0,5% de ganho real. Não vou. Mas por que você não vai? Hoje, porque tem que sentar, tem que colocar todos os interesses à mesa. Eu já fazia isso lá atrás. Claro que eu estava naquele momento em uma empresa de capital aberto, então eu podia inclusive compartilhar dados. Mas eu estou numa empresa de capital fechado, você não precisa, você pode não compartilhar dados, você pode compartilhar em percentual. Volta porque eu respondi, você entende de número? Então, agora que você entende, você também ensina. Porque aquele auxiliar de produção 1, analfabeto funcional, se ele não entender quando você fala de OP, ele vai parar a fábrica porque ele não entende o que isso reverbera na vida dele. Então você vai ter que traduzir tudo isso. E a gente fazia isso, a gente chamava de momento rampa. A gente ia, a gente parava a fábrica, a gente explicava para as pessoas o que é o OP, quanto que a gente tá, por que esse agente não... Mas era liçãozinha mesmo. Passo a passo. Passo a passo. E a gente trazia isso para a mesa com o sindicato, para conciliar. Por que eu não posso te dar? É porque eu não quero te dar. Olha o meu custo. Agora, se eu te der aqui, eu vou ter que reduzir o meu custo. E o custo que mais rapidamente você vê resultado, pessoas. Aí eu vou tirar da tua base. Assim, o que o sindicato queria na época? Base. Mais gente. Mais gente. Mais gente. Porque ele tinha um ganho naquilo também para manter a agenda que eles tinham em vigor. Não estou dizendo que é um ganho de lucro, não é isso. Mas para que eles pudessem defender todas as pautas políticas, eles precisam de dinheiro, gente. Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, né? Ninguém vive de luz. Até porque luz tá cara pra caramba. No momento, não dá para viver mesmo. Então, como é que eu trazia a base? Eu não posso diminuir a quantidade de funcionários que eu tenho aqui. Mas aí a gente fazia esse jogo e eu abria a porta para o sindicato ir falar dele. Porque esse era um grande problema na época. O RH não abria a porta. Imagina, não podia. Você vai trazer o RH, você tá louca? Você vai trazer o sindicato aqui pra dentro? E o sindicato tinha, gente, naquela época, um monte de coisa muito legal. E eu acho que algumas indústrias ainda têm isso muito forte, né? Então tinha para família, dentista. Gente, isso é uma coisa cara pra caramba. Tinha dentista, programas de educação, desenvolvimento técnico para os filhos. Porque... Algumas empresas estão voltando essas políticas, sumiram ali com esse dos anos 2000, porque era visto como custo, e aí hoje está sendo utilizado como retenção. Poxa, era muito legal. Well-being é isso aí. Uma parte, né? Uma parte dele é isso aí. Porque você quer trabalhar com
Aí volta o que vem de modinha, falamos rapidamente aqui sobre isso, né? E a dificuldade da agenda do RH, você vai falar de segurança psicológica, de saúde mental, é muito legal você fazer tudo isso dentro da tua empresa. É verdade? É. Só que você não está olhando para a família, Exato. seja essa família composta, estruturada de que forma Da for, maneira que for. como é que essa família tá. E na indústria, a gente abria a porta, aí o cara que tinha uma mente aberta, para a família, a gente levava a família para dentro de casa, para dentro da fábrica. É perigoso? É. Mas como é que eu faço com segurança? É possível. Dá trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho fazer tudo isso. A gente recebeu aqui a Mariana Espíndola, sei lá, um mês atrás, e ela compartilhou com a gente uma pesquisa que mostra que quando a empresa investe na família do colaborador, ela tem até 420% de retorno. E acho que é o que foi possível ser medido, porque o que não foi medido, se bobear, deve ser muito mais que isso. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.